Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse daqui a gente vai trabalhar outro tipo de risco, que é o risco de crédito. Então, bora entender o que é esse risco. Conceito para vocês na tela que diz o seguinte: risco de crédito é a possibilidade do descumprimento por parte do emissor das obrigações referentes ao pagamento de juros e do principal de um título de dívida. Vamos entender isso na prática, então, o que diz esse conceito aqui. Pensa no investidor que ele quer comprar um CDB de um determinado banco. A gente já viu que o CDB, ele na verdade é um título de dívida, porque o investidor ele compra esse CDB do banco e o banco ele se obriga a pagar depois de um determinado tempo o que o investidor colocou de dinheiro e mais os juros. O banco, nesse caso, ele é o emissor desse título, do CDB, dessa dívida que ele tem com o investidor. O risco de crédito é a chance desse banco não fazer o pagamento do principal, que foi o valor que o investidor comprou o CDB, ou então dele não fazer o pagamento do principal e dos juros, que o juros seria o que o investidor ele vai receber colocando o dinheiro no CDB. Então, lembre-se, né, eu vou colocar na tela aqui para facilitar. Se o investidor ele colocou R$100 no CDB, e esse 100 aqui depois de um período vai virar, vamos colocar aqui, 120, ou seja, de 100 para 120 a gente teve R$20 de juros que ele vai ganhar nessa operação. Se o banco não pagar qualquer uma parte desses 120 aqui, está caracterizado o risco de crédito, porque o pagamento de juros e teria que ter um e ou aqui, e ou principal, qualquer uma dessas partes, porque é um dinheiro que é do investidor e que ele não está voltando. Esse é o risco de crédito. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais. Solvência e inadimplência. Por que eu estou colocando isso daqui aqui, né? Porque eles são conceitos que estão bem relacionados com o risco de crédito. Solvência é quando eu assumo uma dívida e eu consigo fazer o pagamento dela, eu tenho capacidade de fazer o pagamento dela. Inadimplência é exatamente isso que a gente viu agora. É o banco ele assumindo uma dívida, que ele estava assumindo aqui, né, o título de CDB, e ele não conseguir fazer o pagamento quando chegar na hora do vencimento. Então, o banco, quando ele não fez o pagamento de qualquer uma dessa parte aqui do 120, ele se tornou inadimplente, certo? Ele não fez o pagamento e se caracterizou aqui o risco de crédito. Então, inadimplência é isso. Outro nome que também pode aparecer, eu vou colocar aqui para vocês, deixar escrito. Aliás, da inadimplência a gente surge o risco de inadimplência, que é não conseguir pagar o que a empresa, o que o banco, que a instituição financeira ela está devendo. E outro nome que pode aparecer é risco de default. Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor. Tá? Basicamente aqui são conceitos que estão relacionados, né? Risco de inadimplência é isso daqui, dele assumir uma obrigação e não conseguir fazer o pagamento, que é a mesma coisa que risco de default, que caracteriza o risco de crédito. Bom, indo além então, percebam que determinados ativos eles vão ter mais risco de crédito do que outros. Tem empresas, né? É que a gente sabe que no mercado como um todo tem empresas que são sólidas e tem empresas que não. E quantas empresas a gente tem que elas falem porque elas não conseguem se manter no mercado? Então, quando uma empresa dessas que não consegue se manter no mercado, ela emite um título, agora a gente está falando de empresas, né? A gente nem está falando tanto de instituições financeiras. Quando ela emite, sei lá, uma debênture, por exemplo, que é um título de renda fixa emitida por companhias abertas, a gente tem que, quanto maior a chance dela não conseguir fazer o pagamento, maior é o risco de crédito. Agora, se a empresa ela é uma empresa sólida, ela está no mercado há muitos anos, as demonstrações financeiras dela mostram que ela tem capacidade de fazer o pagamento, que ela é solvente, que ela consegue assumir uma obrigação de fazer os pagamentos, o risco de crédito, nesse caso, vai ser menor. Então, por isso a importância da gente definir esses conceitos. Quanto mais solvência a empresa tiver, menor é o risco de crédito. Por que eu estou colocando esses pontos?
Porque o investidor, quando ele vai colocar o dinheiro dele em determinado investimento, ele vai querer saber qual que é o risco de crédito que ele está correndo. Porque pensa assim, se ele tem a empresa A e a empresa B para colocar o dinheiro dele, ele vai querer colocar, e as duas estão pagando a mesma coisa, por exemplo, a mesma taxa de juros, ele vai ter que escolher entre uma e outra, ele vai querer saber qual que é aquela em que ele tem menor chance de não receber o que ele colocou de dinheiro. Então ele vai querer saber qual que é o risco de crédito. E como é que a gente mensura o risco de crédito? Bom, é isso que a gente tem nesse tópico aqui, que fala sobre a mensuração do risco de crédito. Para facilitar a avaliação de investimento, há algumas empresas que se especializam em avaliar o risco de crédito de outras empresas, ou até mesmo de governos. O que eu estou falando aqui para vocês? Que é o seguinte, que tem uma empresa que ela é responsável apenas por olhar outras empresas e dizer qual que é o risco de crédito dela. Essas empresas são as chamadas agências de classificação de risco. São 3 as principais, e eu coloquei aqui para vocês, que é a Moody's Investors Service, a Standard & Poor's e a Fitech Ratings. Vocês precisam saber o nome dessas 3 empresas? Não, não precisa saber, mas tem que saber o que é uma agência de classificação de risco. A atribuição dela é de olhar as empresas no mercado e determinar uma nota para elas, mensurar o risco de crédito dessa empresa. Isso para passar para o investidor confiança de onde ele está colocando o dinheiro dele, né? Ele vai assim ver, naquele nosso exemplo, se a nota de uma empresa for pior do que a outra, ele vai colocar naquela que é melhor. Levando em conta, claro, né, sempre nesse nosso exemplo, que as duas estão pagando a mesma rentabilidade. Porque a ideia é de que quanto maior o risco de crédito, ou quanto pior a nota da agência de classificação de risco, maior é o retorno que o investidor vai exigir. Como é que funciona essa mensuração, então? Eu já estou adiantando para vocês, né? Essas agências de classificação de risco, elas vão olhar a empresa e vão dar uma nota. Essa nota, ela é chamada de rating. E cada empresa tem a sua metodologia, mas na verdade, as 3 elas meio que são parecidas. Coloquei aí para vocês quais que são essas notas. Então a gente tem aqui as empresas, né? E as notas que elas atribuem. Esse primeiro patamar aqui do A, ou seja, se ela for lá numa empresa e avaliar a empresa como A, percebam que as 3 usam assim, né? Só que a Moody's é que ela usa o A maiúsculo e os 2 minúsculos, enquanto as outras duas usam os 3 As. Se ela atribuir essa nota aqui para uma empresa, significa que ela tem um título de altíssima qualidade de crédito. Ou seja, se o investidor colocar a grana numa empresa que tem um rating desses, bom, a chance dele não receber o que ele colocou de dinheiro lá é muito pequena, porque essas aqui estão entre as melhores empresas, as empresas mais sólidas. Claro que nesse caso, se a pessoa for lá comprar um título de uma empresa com uma nota de rating desse tanto, a tendência é que a remuneração seja menor do que notas inferiores a essa, porque existe uma relação risco e retorno que quanto menor o risco, menor o retorno também. São diretamente proporcionais. Proporcionais não, elas andam diretamente na mesma direção. Bom, conforme a gente vai descendo aqui, então, as notas elas pioram um pouquinho. Aqui a gente está trabalhando só com o conceito A, então ainda assim, mesmo aqui embaixo, a qualidade ainda ela é média alta e o risco ele é baixo de crédito. Se uma empresa está aqui, por exemplo, e depois a agência faz uma nova mensuração e coloca a nota dela para cá, a gente chama isso de downgrade no rating. Ou seja, a classificação de risco dessa empresa piorou, aumentou a chance de calote, de ela não fazer o pagamento. Agora, por outro lado, se a empresa ela está aqui e ela subiu para esse conceito, a gente tem um upgrade. Ou seja, a qualidade dessa empresa, ela melhorou. Significa que está uma empresa melhor estruturada, mais confiável. Bom, indo além, aqui a gente já tem os conceitos Bs e a gente passa a ter risco moderado e até mesmo risco alto de crédito. A gente chama de especulativo, porque aqui o investidor ele já começa a ter bastante chance de perder o dinheiro dele. Nessa parte aqui, empresas que têm essa nota aqui, elas tendem a pagar bem mais do que empresas que estão aqui, porque o risco é muito maior. No C, então, nem se fala, né? É altíssimo risco de crédito.
E no D aqui, pegando essas classificações da Standard Poor's e da Fitech, né, ou C da Moody's, é crédito próximo à inadimplência ou já inadimplência. Então, olha que louco, o investidor ele vai colocar o dinheiro dele numa empresa que ela já está inadimplente, que ela já não está fazendo os pagamentos, justamente porque ele quer lucrar bastante caso ela pague. Obviamente que o cara não vai colocar toda a fortuna dele ali nesses títulos, mas é especulação, é tentar ganhar bastante coisa se reverter a situação da empresa. Então ele está acreditando aí que a empresa ela vai conseguir reverter a situação e fazer os pagamentos. Bom, esse conceito é interessante também. Spread de crédito. Vamos ver. É a diferença entre o retorno do investimento na dívida de uma empresa ou instituição financeira, pode ser uma ou outra, e o retorno oferecido pelos títulos públicos federais. Eu coloquei para vocês que o risco de crédito é diferente de uma empresa para outra, a depender ali de como é que é a base da empresa, como é que são suas demonstrações, seu nível de endividamento e tudo mais. Fato é que, de maneira geral, todas as empresas, todas as instituições financeiras aqui no Brasil, elas carregam com si o risco de crédito, que é o de não fazer o pagamento. Mesmo aqui, agências que tenham, empresas que tenham a nota AAA aqui, existe sim a chance de risco de crédito, apesar de a chance ser muito baixa. Mas a gente coloca que, de maneira geral, todas as empresas têm, com exceção do governo do país. Porque o governo do país ele também pode emitir um título de dívida. Aliás, é bem comum. No nosso país aqui a gente tem, e a gente já estudou isso, né? Os títulos públicos federais. São títulos de dívidas que são emitidos pelo governo. Como eles são emitidos pelo governo, a gente diz que eles são os que não carregam consigo o risco de crédito, que é a chance do governo não pagar o principal ou os juros. Porque o governo, no último caso, ele pode ir lá e imprimir moeda, por exemplo, para fazer o pagamento dos investidores. Claro, isso é horrível para a economia, porque vai gerar inflação, vai tirar a confiança dos investidores externos, dos investidores do médio. É horrível de se fazer, mas ainda assim o governo consegue fazer o pagamento desses títulos porque ele tem o monopólio da emissão de moeda. Pelo menos é assim que funciona hoje em dia na economia. Então a gente diz que esses títulos, os quais são emitidos pelos governos, não têm risco de crédito. E o que é o spread de crédito? É quando a gente compara um título emitido pelo governo por um título emitido por uma empresa, uma instituição financeira. Pensa o seguinte, e a gente vai colocar isso na tela para entender. Se o título do governo ele está pagando 8% ao ano e uma debênture da empresa está pagando 12% ao ano, nós temos que a diferença dessas duas rentabilidades é chamado de spread de crédito. Vou colocar um menos aqui para vocês lembrarem. Isso é o spread de crédito. Não é o que diz aqui, afinal de contas, é a diferença entre o retorno no investimento na dívida de uma empresa ou instituição financeira, e aqui vocês entendem essa dívida como um título de dívida, né? E o retorno oferecido pelos títulos públicos federais. Nesse nosso exemplo aqui, o spread de crédito ele é de 4%, que é a diferença entre outros. Claro, se a gente for fazer o cálculo aqui da diferença, na verdade a gente teria que fazer 1,12 dividido por 1,08. Mas a ideia é entender que o spread de crédito é a diferença desses dois aqui. Eu entrei num tópico ali de matemática financeira só para ninguém ficar doido comigo ali de que a diferença seria só fazer um menos o outro. Não, tem que fazer a conta de divisão. Mas o fato é entender que o spread de crédito é isso daqui. E quanto maior o risco de crédito, maior é o spread de crédito. Porque aqui a gente tem 8%, que é uma rentabilidade mais baixa para os títulos do governo, porque o risco de crédito ele não existe, pelo menos a gente considera que ele não existe, já que é o governo que está emitindo. E aqui nos 12% a gente tem mais risco de crédito. Por isso que aqui o retorno é maior. E se a gente tivesse uma terceira empresa aqui, que ela pagasse 15%, a gente teria um spread de crédito maior, né? Aqui seria de 7%. Significa que essa empresa tem um maior risco. Indo além, para finalizar nessa aula, capacidade de pagamento. A gente avalia o risco de crédito das empresas também analisando as suas demonstrações financeiras. Daí o que a gente olha lá nas demonstrações financeiras? Isso aqui é um tópico mais de contabilidade, né? Mas para ser para 20 a gente tem que saber que esses daqui são 4 ferramentas que a gente tem ali disponível que vai poder nos indicar o quanto que determinada empresa
ela está endividada ou que ela não vai ter capacidade de fazer o pagamento porque ela não tem tanto patrimônio. Quais são esses índices, né? Ou que ela vai ter, né? Não só que ela não tem, mas que ela, ou pode ser que ela tenha. A alavancagem basicamente diz o quanto que a empresa ela tem de dívidas superiores ao seu patrimônio. Se ela está muito alavancada, significa que ela tem muito mais dívida do que ela tem de patrimônio. Endividamento são os empréstimos, os financiamentos que a empresa ela pega para poder fazer as suas atividades. Quanto maior o endividamento, quanto maior a alavancagem, maior é o risco de crédito, porque é mais difícil ela reverter essa situação. A estrutura de capital vai nos indicar o quanto que o patrimônio dessa empresa, né, o quanto que existe de capital de terceiros nesse patrimônio, o quanto que é capital próprio e o quanto que é capital terceiro. Obviamente, quanto maior o capital de terceiros, que seria justamente quando ela está entrando aqui capitais de investidores externos, né, ou de bancos e empréstimos e tudo, quanto maior esse capital aqui, mais arriscado é a empresa, mais risco de crédito. E a geração de caixa é quando a empresa, nesse caso, quanto maior a geração de caixa, menor é o risco de crédito, porque mais dinheiro está entrando na empresa, diariamente, semanalmente, mensalmente. Agora, quanto menor a geração de caixa, é mais difícil para a empresa honrar os pagamentos dela. Por risco de crédito, é isso aí.